Olá! Como aplicar os princípios da liderança na vida familiar? Esse é o nosso tema do podcast Business A2 de hoje. Eu sou Ingrid Capper, mentora de líderes e fundadora da Capper Consultoria, e eu estou aqui com o meu marido. Se apresente, por favor. Carlos Pereira, um abraço, consultor de TI. E hoje, gente, o nosso tema está muito especial. Liderança na vida pessoal. É isso. Será que vai virar uma DR, Carlos? Tem potencial, né? Graças a mim não vai virar, eu acho. Graças a ti, exatamente, gente. Mas como assim, Ingrid? O que tu tá inventando, né? Geralmente esses temas mais esdrúxulos sou eu que invento, né, Preto? É verdade. É verdade. Até porque já antecipando e dando spoiler para vocês do que vai vir, né? Acho que eu sou a criativa aí da dupla, né? O Carlos é mais tradicional. Então, mas por que a gente resolveu falar desse tema, né? Liderança na vida, como assim, né? Existem alguns atributos que são importantes e alguns desafios que as lideranças enfrentam, né? Que elas acontecem no âmbito familiar. Né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu venho pensando sobre isso, né? Depois que a gente tem filho, eu acho que a questão familiar se torna mais intensa. E muitos dos temas que eu hoje compartilho como mentora com alguns dos meus clientes, né, eu acabo vivendo na minha vida particular. Né? Além de, claro, na minha vida profissional, mas na minha vida particular também. E aí eu fiquei pensando, né, Carlos, que liderança não deveria ser algo que tu exerce somente em um âmbito da tua vida. Não, agora eu sou líder, então eu vou lá na minha empresa, vou ser o melhor líder que eu posso ser, depois eu chego em casa e sou um escroto, né? Então, eu não acredito muito nisso. Eu acredito que se tornar líder é se tornar uma pessoa melhor. Né? E quando tu te torna uma pessoa melhor, tu te torna uma pessoa melhor para aquelas pessoas que tu convive, né? Então, é algo teu, é algo natural, tu consegue inspirar mais as pessoas sentem isso, né? Então, eu acho que depois dos 40, né? Sei que não parece, mas eu tenho mais de 40. Parece. Não, ninguém disse. Eu tenho mais de 40 e a gente fica realmente pensando em como ser uma pessoa melhor, então eu acho que faz todo sentido aí. Faz todo sentido, sem dúvida. Assim, uma série de princípios, né? Que nós vamos abordar alguns deles aqui, que se aplicam, né? Se aplicam à vida pessoal. No final, no momento que tu trabalhas esses princípios e aprende a usá-los do ponto de vista profissional na tua carreira, tu também acaba estendendo isso para o resto, para os demais aspectos da vida, né? Exatamente. Mas quais são os princípios? Vamos começar por aí. Quais os princípios que nós vamos abordar hoje e que tem a ver, que podem ser levados para casa? Tá, beleza. Acho que a primeira coisa é assim, ó. Como é que vai ser a dinâmica aqui hoje? Como é que vai ser a brincadeira? Como é que vai ser o jogo, tá? Eu vou falar alguns princípios que eu escolhi. E aí eu vou trazer o meu ponto de vista de como é que eu colaboro com esse quesito na nossa casa. Tu vai trazer o teu, né? O que ajuda, o que atrapalha. Vai ser realmente uma DR, se preparem, né? O próximo vai ser sobre divórcio, provavelmente. Tô brincando. Como se trata a questão dos bens? Vai ser o próximo tema. Não é nada disso. Né? Então, eu vou trazer aqui alguns temas de liderança que eles têm tudo a ver com ambiente familiar. Né? Ambiente familiar, alguns temas de liderança que também podem ser aplicados, enfim, no ambiente familiar. Né? Então, os temas são gestão do tempo, né? Delegação e empoderamento, construir relacionamentos fortes, gerenciar conflitos, gerenciar crises e a importância do autoconhecimento. Tá? Mas acho que até antes da gente começar, Carlos, acho que uma coisa que é importante aqui, que é ser um líder na sua vida familiar. Né? Então, acho que deixa eu te perguntar primeiro, porque eu sempre também quero começar, já que eu sou a controladora da relação, já falando aqui, né, das características. Mas, assim, o que é para ti ser um líder na vida familiar? Essa eu te peguei, hein? Agora ficou difícil. Quer que eu comece falando? Eu vou te deixar falar. Mas deixa só eu citar uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Nós não combinamos aquilo que nós vamos falar. É verdade. Né? Então, foi assim. Combinamos os temas, certo? Houve um comum acordo dos temas. Cada um vai ter um tempo de explanação, vai ter uma réplica, uma tréplica,
que vai ser já, mediado né? aqui, né? E aí para a gente poder finalizar. Então, só feita parênteses. Isso. Não, então, assim, bom, já começando com essa questão, então, eu vou abordar um aspecto, que é a gente, geração de resolver conflitos, tá? Vou abordar um aspecto. Então, eu vou repassar a pergunta para ti. O que tu acha que é liderança no âmbito familiar? O que tu achar, eu estou de acordo. Tenho certeza que os homens de casa definitivamente se reconheceram agora naquilo que eu disse, porque é basicamente o que tu achar, eu Tô assinando assino embaixo. eu estou de acordo. E aí a gente vive feliz. Entendi, é isso aí. Então, é esse, né? Agora acabou. Né? Acabou o nosso podcast. Não, mas assim, gente, o que é para mim, assim, né? Liderança na vida familiar. Para mim, liderança na vida familiar tem muito a ver com assumir responsabilidades, né? Assumir responsabilidades pelas nossas escolhas e tomar decisões conscientes, né? Assim, não existe descanso. Em que sentido? No sentido de que os movimentos que a gente faz como família, seja como casal, a decisão que a gente toma em relação ao nosso filho, elas são conscientes o tempo inteiro, né? Então, assim, às vezes é muito mais fácil estar vendo televisão um sábado inteiro com o nosso filho João de 7 anos, mas a gente precisa tomar uma decisão consciente. Então, a gente pega ele e sai para dar uma volta com ele, né? Mas a gente não faz o que é mais fácil, a gente faz aquilo que é importante. Então, para mim, ser líder é tomar decisões conscientes. Não sei o que é para ti. Assumir as rédeas, né? Assumir as rédeas, esse negócio eu gosto de um princípio que eu acho que tem a ver com isso que tu comentaste, que foi um princípio que eu ouvi, inclusive, que eu gostei muito e que me fez refletir sobre a forma como eu fazia as coisas em relação ao João, especificamente, que é assim, não tome decisões baseado na sua conveniência. Tome decisões baseadas naquilo que é importante. No caso das crianças, para elas. Certo? Eu me lembro Porque disso. muitas vezes a gente acaba tomando decisões que não são convenientes. Né? Come isso aí mesmo, e fica aqui, e pega essa tela e sei lá, porque aquilo te convém, né? E aí tu tem que fazer um esforço, né, de tomar isso. Acho que foge um pouco do tema. Mas tem a ver com liderança. Mas tem a ver com efetivamente assumir as rédeas das coisas e tomar um controle consciente daquilo que você está fazendo. Isso. Né? Mas avancemos, vamos entrar no tema propriamente. Não, legal. Acho que eu também tem algumas, além da regra, né, do que a gente não combinou, nós não somos donos da razão, tá? Então, assim, aqui não, diferente dos outros episódios em que a gente trazia conceitos teóricos, né? Aqui a gente vai falar de nós. Não, é autobiográfico. É autobiográfico, né? Ou seja, não tem compromisso com... Não tem nenhuma literatura, nenhum livro indicado. Não tem nada. Hoje vai ser assim, nós por nós mesmos, falando sobre a nossa vivência, né? Então, desculpe o palavreado, a gente não quer cagar regra na vida de ninguém. Então, né, cada um sabe de si, tá? Mas vamos lá, então. Vamos começar. Gestão do tempo, Carlos, né? Que é um tema aí de liderança. E como é que na tua opinião, a gente gerencia a questão do tempo no âmbito familiar? Então, assim, para quem em algum momento já formalizou qualquer tema relacionado à liderança, certamente passou por gestão de tempo. Isso certamente, é básico. Assim, né? Fundamentos, né? Gestão de tempo. Eu botaria duas coisas aqui. Eu botaria gestão de tempo e responsabilidades, né? Papéis e responsabilidades, certo? Acho que são duas coisas aqui que se cruzam no nosso caso. Eu acho que esse, inclusive, é um tema que nós somos muito bons. Entendeu? Assim, gestão de tempo, papéis e responsabilidades. Assim, como é que a gente trabalha, como é que a gente funciona em casa? Nós temos alguns acordos no que diz respeito a papéis e responsabilidades, tá? E nós fazemos uma gestão de tempo. A gestão de tempo é previamente definida. Assim, nós temos uma agenda, né? Assim, as coisas acontecem, tem horário para as coisas acontecerem, porque existe um fluxo dentro da casa que tem que ser gerenciado. Eu brinco que nós temos departamentos, né? Então, cada departamento tem alguém que cuida do departamento. Se não sou eu, o outro é a Ingrid e vice-versa. Então, assim, tem o departamento de compras, né? Então, assim,
Quem é que faz as compras, entendeu? Tem o departamento de limpeza. De louça. Tem o departamento de eventos, gestão de eventos. Tem o departamento de financeiro, assim, né? Então, tem várias coisas assim que eles vão sendo compartimentados. A gente tem isso dividido. E aí gerencia o tempo. Eu acho que esse é um ponto forte, assim. Esse é um ponto forte. Tem uma coisa aqui que é super importante, que daí já parte para o próximo assunto, né, que está mesclado, né, que é a gestão de tempo e a delegação. Que eu acho porque que essa parte, né, lá em casa ela é muito boa, né? Ela é boa porque normalmente a gente não se envolve no departamento um do outro. Ou seja, eu tento, porque eu sou bastante controladora, eu tento. Quando o Carlos está responsável por algum departamento, eu não vou me meter no departamento dele. Né? Eu não chego ali e digo assim, a louça ficou mal lavada, até porque não seria o caso, né? É mais fácil o contrário. Né? Porque o Carlos é bem... Fala para o pessoal quem é do departamento de limpeza. Isso. Quem que é? Quem? O do Carlos é do departamento da limpeza. Né? Então, como o Carlos é do departamento da limpeza, ele é muito cuidadoso, não tenho o que falar. Eu, com certeza, eu não faria melhor. Né? Eu sei disso. Porque, na verdade, o Carlos é muito mais cuidadoso com os detalhes do que eu. Então, tudo que é detalhe é melhor deixar com ele. Isso é uma coisa boa também. Então, assim, eu acho que uma das coisas que é interessante é o seguinte, ó. Eu não gosto de fazer o João, não gosto de deitar com o João. Ele tem 7 anos e ele ainda precisa que a gente fique deitado com ele lá antes de dormir. Né? Não é nem fazer dormir, porque não é balançar, né? Mas, assim, estar com ele até ele adormecer. Aquilo ali me deixa cansada, eu durmo cedo. Então, é o Carlos quem tem que fazer. Isso. Né? Vocês vão notar, ao longo da nossa conversa, que 90% daquilo que tem que fazer passa por mim. Mentira, não é verdade. Mas fiquem tranquilos. Vocês vão anotando, o pessoal que está assistindo vai anotando. Então, o Carlos faz dormir, o Carlos limpa. Não, a Ingrid leva... Tá, não, para... vamos começar a discutir agora. Tá. Te mantém na gestão do tempo. Mas, então, assim, os papéis e responsabilidades, eles estão muito bem definidos, tá? A gente procura não se envolver, eu deixo ele fazer do jeito dele. Nós mulheres, eu digo nós mulheres porque as mulheres que eu conheço, enfim, não são todas, ok? Mas assim, nós mulheres temos uma tendência de, se as coisas não saem da maneira como a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, aquilo ali nos irrita, então deixa que eu faço. Eu não tenho esse problema. Não, quase nunca, sim, eu tento, né? Sim. Mas isso é um exercício consciente da minha parte. Não, perfeito. Isso é um exercício consciente da minha parte. Deixa eu dar um exemplo aqui para o pessoal do Tá. que é a gestão do tempo, assim, para o pessoal entender. Como é que funciona a dinâmica em casa? Dinâmica assim. Nós dois costumamos praticar exercício. Mas a Ingrid é uma pessoa diurna e eu sou noturno. Então, a Ingrid treina de manhã cedo e eu treino à noite. Tá? É curioso que nós temos o mesmo personal, mas vamos em horários diferentes. Isso. Então, isso também é bom. Tá? Assim, para quem gosta de praticar exercício e eventualmente tem a oportunidade de ter um personal, compartilhar o personal pode ser financeiramente interessante, mas não malhar no mesmo horário também. Então, fica a dica. De qualquer maneira, de manhã, a Ingrid sai de casa de manhã, vai para a academia, eu acordo o João, eu dou café para o João, ajeito as coisas para ele tomar café. A Ingrid chega da academia e assume o João. Eu vou trabalhar. E aí, depois, à noite, se inverte. A Ingrid, a gente almoça juntos, a Ingrid leva o João para a escola. No final da tarde, eu busco o João. Isso. Eu fico com ele até umas 7h30, meio 8 horas, tá? Quase 8 horas. Aí, eu deixo com a Ingrid. Eu paro de trabalhar. Parou de trabalhar, fica com ele. Eu vou para a academia, vou treinar, e depois eu volto. Quando eu volto, ele, no geral, já está de banho tomado, já se alinha, já jantou, e aí eu pego ele para fazer dormir, na sequência. Acompanhá-lo, na realidade, para dormir, né? E finalizar o dia, que a Ingrid vai dormir. Então, eu já vou dormir mais cedo, porque... Essa é a nossa rotina durante a semana. Acho que tem uma coisa de aceitar que o outro é diferente, né? Então, assim, eu não gosto de dormir tarde, tu não gosta de dormir cedo. Acho que tem uma coisa, assim, de aceitação. E eu acho que essa aceitação, ela veio ao longo do tempo, né, Preto? No começo dava complicado, né? Era bem complicado. Então, ela foi uma construção, né? Porque o que acontece? Acho que quando a gente se conhece, existe uma paixão que nos impede de ver as coisas como elas realmente são. Então, a gente acaba sendo muito complacente com as diferenças, né? A gente acaba não enxergando. E aí, com o tempo, as diferenças elas vão surgindo e eu demorei bastante assim, para entender o quanto tu era diferente, né?
em demonstração de carinho, em tempo, enfim, em tudo, né? Em tudo não, porque tem muitas coisas que a gente... Mas o básico a gente é bem parecido. Então, né, nas questões que a gente é diferente, isso aí demorou um pouco, né, para se assentar. Mas hoje que está assentado, não se tem mais esse tipo de discussão. Do tipo, não, eu acho que tu deveria dormir mais cedo. Ou tu me diz assim, não, eu acho que tu tem que dormir mais tarde. Né? Ou não existe isso. Né? Então, eu acho que houve uma aceitação. E eu acho que esse é um princípio legal que eu também procuro passar para os meus clientes, né? Sim. Que é entregar para a pessoa aquilo que ela é melhor e aceitá-la, né, como ela é. Então... Isso. Não, definitivamente. Acho que tem essa questão de ter as roles responsibilities e a delegação, né? Tem que aceitar que as pessoas vão fazer as coisas segundo a forma como elas querem fazer, como elas acham que deve ser. Isso. Sempre se pode alinhar alguma questão, mas assim, é isso, né? Delegar é isso. Tem que deixar que o outro assuma efetivamente a responsabilidade. Não é que o outro vai fazer como tu queres que ele faça, né? Porque isso normalmente... Primeiro que isso não é delegar, né? Uhum. Assim, e isso não ajuda as pessoas. E normalmente isso é fruto de conflito. Porque assim, eu queria que tivesse sido feito dessa forma, mas como foi fulaninho que fez... Então, ou tu começa a reclamar, ou vai pegar para ti para fazer, entendeu? E aí, quem é muito controlador e não consegue gerenciar isso, acaba assumindo muita coisa, né, ao redor. Então, assim, esse é um ponto básico, assim, da delegação, da gestão do tempo. Da gestão do tempo, da harmonia do funcionamento das coisas, né? Assim, tu ter responsabilidades claras, quem faz o quê, até onde vai, deixar que as pessoas façam aquilo e, eventualmente, até se não fizerem, arquem com as consequências daquilo que não fizeram, é importante. Isso. É importante. E isso tem tudo a ver com liderança, né? Isso tem tudo a ver com o trabalho. Então, assim, acho que ali em casa nós conseguimos, com o tempo, ir definindo essas responsabilidades, esses papéis, muito baseado nas características de cada um, certo? Então, eu brinco que eu fico ali com o setor de limpeza, né? Toda a parte de limpeza, lavar a louça e não sei o quê, limpar a cozinha ali quando preciso. Do dia a dia, se as coisas do dia a dia, sou eu que faço, né? Mas sou eu que faço porque, no geral, a Indy não gosta de fazer isso, né? E não é cuidadosa o suficiente para fazer isso. Não. Assim, não é uma coisa que lhe agrade, certo? Então, não faço bem. Assim, eu não faço questão de ir ao supermercado. Eu adoro. Então, assim, eu acho que supermercado, lugar de ser feliz não é supermercado, como diz Zé Cabaleiro. Então, assim, eu não faço questão nenhuma de supermercado, entendeu? Então, o setor de compras é dela. Vai lá, faz as compras, deu ponto. Garanto que vai ter tudo em casa. Eu só vou quando precisa, mas fora isso, não vou. Né? Só quando coisas pesadas. Então, eu não costumo ir. E assim a gente vai dividindo. Mas esses são os exemplos de gestão de tempo, papéis, responsabilidades e alguma questão de delegação. E de delegação. Mas e delegação para criança? Algum input nesse sentido? Delegação. Já que tem um filho? A gente tem feito isso, né? A gente tem tentado introduzir isso. As coisas que são dele, a gente está entregando de acordo com o nível dele, né? A gente, obviamente, não espera que uma criança de 7 anos faça comida, né? Não seria má ideia. Mas me deu uma ideia agora. Mas a gente procura dar, assim, não, ele tem que pelo menos guardar o material dele, né? Não chegar em casa, tirar o tênis, tira o prato da tua mesa, né? Guarda o teu pijama, tira a tua roupa, né? Às vezes, uma coisa que é interessante também dessa coisa da liderança é que se a gente não tem, se dentro da família a gente não faz um exercício consciente né, qualquer coisa a gente tem que fazer um exercício consciente dentro de casa. Caso contrário, tu vai continuar tratando o teu filho como se ele tivesse 3 anos, né? Então a gente tem que mudar a forma, a gente tem que ir mudando, né? A gente tem que ir mudando. Então por isso que é um exercício consciente. Para mim, ser líder familiar, líder, é um exercício consciente. Então, assim, eu sempre troquei o João. Se eu não faço um exercício consciente, a gente vai continuar tirando a roupa dele, dando banho nele. Então, a gente foi mudando isso ao longo do tempo, né? Então, a gente foi entregando para ele conforme ele ia conseguindo receber. Né? Eu gosto muito dessa coisa de criança, né? De estudar sobre psicologia infantil, de ouvir sobre isso. E se sabe, né, que a gente não pode fazer nada que pela criança que ela poderia fazer sozinha. Então, ele está começando, assim. Acho que está ok. Acho que esse é um ponto para quem tem filhos, né? Assim, é uma questão
é importante pensar sobre isso. Assim, tá? Não, o que exatamente tu vai pedir que ele faça, acompanhar o movimento com o tempo, ir agregando né, atividades e questões para que ele possa resolver, além de brincar, mas assim, das coisas que ele pode fazer no dia a dia. Isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa que nós temos de bom, que a gente conversa sobre essas coisas. Né? Então, assim, no geral, a gente discute o que vai ser feito. Né? As coisas normalmente são feitas de comum acordo. Né? Diz assim, não, nós vamos fazer assim agora, vamos resolver dessa maneira. Ele surgiu com essa novidade, quem sabe a gente faz desse jeito, a gente faz daquele jeito. E aí, assim, a gente organiza e mantém ao menos do ponto de vista dele, vira um consenso entre nós. Assim, nós estamos alinhados sobre o que tem que ser feito, entendeu? Então, a gente não vai mudar isso. Porque, às vezes, o que acontece é que algum desautoriza o outro. Né? Quando não há um alinhamento, um desautoriza o outro. Né? Então, aqui a gente evita que isso aconteça. Assim, a gente está alinhado, está alinhado. A gente discutiu, vai ser assim, nós vamos fazer. Se tiver que mudar, a gente muda depois, mas a gente discute primeiro. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu só queria passar para a delegação. Não, acho que sim. Acho que até tem uma outra coisa. Essa coisa de desautorizar também é super importante. Existem alguns setores nessa parte de autorização ou não que cabe a mim ou a ti. A gente já sabe, a gente tem os papéis bem definidos lá em casa. Então, quando o João chega e fala assim, eu posso jogar 20 minutos a mais no videogame, eu digo, essa parte não é comigo. Isso aí eu não decido. Isso aí tem que decidir teu pai. E ele já sabe. Né? O Carlos, por exemplo, sabe que eu sou a doutora das emoções. Essa é uma coisa que eu fui explicar pro João que eu era psicóloga, né? E ele entendeu, ele entende as dinâmicas, assim, né? Não, mas o papai é diferente. Eu digo, sim, o papai é diferente. Sim. Eu tenho que pedir pro papai para ele me dizer isso. Isso, tem que pedir, o pai é diferente. Papai é um tapado. Foi isso que ela disse para a criança. Isso aí. Mas alienação parental, depois a gente conversa. Um outro tema, da parte. Não, é verdade. Mas, assim, é isso, sabe? Então, acho que esses papéis também estão bem estabelecidos, né? A gente até se estendeu um pouquinho mais em gestão do tempo, porque eu acho que ele é um assunto que eu acho que é básico, né? A gente falou assim, né? Acho que tu usou um outro termo, assim, ao invés de básico. Mas aí tem um segundo, que é a construção de um relacionamento forte e duradouro, né? A gente se conheceu em 2012, o Carlos está contando um pouquinho da história nossa, né? A gente se conheceu em 2012, através de um casal, né? Que foi nosso padrinho depois. Inclusive, a Lúcia, que já esteve aqui no nosso podcast, foi quem nos apresentou. Nossa primeira convidada. Isso, a nossa primeira convidada. E, então, assim, a gente fecha aí, né? Hoje, quase outubro de 2024, a gente está fechando 12 anos juntos. A gente se casou em 2016, mas a gente já morava juntos e tal. Então, como é que a gente constrói um relacionamento forte? Como é que a gente fez isso, Preto? O que tu acha? Gestão de stakeholders. Gestão de stakeholders. Não, eu quero teu testemunho. Tu colocaste aí que tu ia fazer um testemunho. Tá. Tô esperando o meu elogio. Não, eu acho que é um elogio. Acho que tem uma coisa que isso aí surgiu com o tempo, tá? E eu vou te dizer que foi recente. Né? Depois de 12 anos. Não, foi recente. É que, assim, é por isso que eu digo, assim, acho que a relação ela é uma construção. Eu acho que até um determinado tempo ali existia muita paixão, depois essa paixão foi se transformando em amor, né? Aquela coisa mais assim impulsiva, ela foi criando vínculos mais fortes e mais enraizados. Mas para mim, uma das coisas que mudou muito, assim, né, foi depois de 2020. Eu vou falar isso lá em Gerenciando Crises, mas depois de 2020 eu comecei a olhar a nossa relação como não existe plano B. Não tem plano B. Tem assim, eu vou me desfazer da minha família, né? E essa é uma coisa que eu sempre eu sempre não, né? Mas assim, depois de um tempo eu venho falando para ti, a gente não pode ter plano B. Plano B em que sentido, né? Não é sair procurando outra pessoa, mas é assim, eu não passa pela minha cabeça me separar. Isso não quer dizer que isso não possa acontecer e tal, mas eu não vou trabalhar com essa opção no meu dia a dia. Porque o que acontece normalmente? Quando tu trabalha com uma opção B, né? Quando diz, não, qualquer coisa, né, se não estiver bom, se a gente não estiver feliz, a gente se separa, ou a gente não está mais junto, a gente cancela a família, tu acaba fugindo um pouco da tua responsabilidade de fazer aquilo dar certo.
né? Então, assim, não é assim, ó, não é uma felicidade, não é um negócio assim, ó, é sempre uma euforia de alegria, né? Mas assim, cara, não tá legal, assim, a gente tá meio distante. Vamos voltar, vamos. Aí, daqui a pouco, acontece alguma coisa, né? João fica doente, não sei o quê, bababá, né? Cai um pouco, tá. Agora aconteceu uma crise aqui de não sei o quê, tá, beleza, mas vamos voltar para nós dois, né? Por quê? Porque a gente não tem plano B. Vamos fazer isso aqui funcionar, isso aqui ser legal, isso aqui dar certo. É. Não, sem dúvida. Acho que não ter um plano B, essa ideia de... Isso tem a ver com... Só me vem a palavra em inglês, que é o accountability, né? Quer dizer assim, tu tem que fazer funcionar, certo? Nós vamos ter que fazer funcionar isso aqui. Isso. A gente não está cogitando a possibilidade de que isso não vai funcionar. Isso vai ter que funcionar. Então, é sim ou sim. Vamos resolver. Nós vamos resolver isso. E não, eu tô de acordo com isso. Eu acho que é por aí, né? Assim, até traçando um paralelo, né? Porque a gente fala sobre construir relacionamentos. Há um tempo atrás a gente falou aqui num podcast nosso, a gente falou sobre essa questão de influenciar pessoas, né? Assim, como fazer amigos, influenciar pessoas. A gente até trouxe esse livro, né? Mas essa questão de influência das pessoas, a gente falava que a parte da agenda que tu crias com as outras pessoas, até fazendo mais um nível de profissional e corporativo, né? Tem a ver, assim, não é sobre ti, né? É sobre o outro. É o que tu consegue agregar para o outro, o que tu consegue trazer para o outro, o que interessa ao outro. Essa é uma forma que tu tens de... Quando tu chega com esse viés, né? Tu acaba conquistando as pessoas, sendo capaz de influenciar. As pessoas gostam de ti, né? E se aproximam de ti, e tu ganha a confiança das pessoas. E acho que num relacionamento mesmo, um relacionamento a dois, no caso da família, também é muito parecido com isso. Né? Então, assim, a ideia aqui é assim... O que tu pode fazer para outra pessoa? Ou o que tu pode fazer para o relacionamento? Entendeu? Para tornar a vida da outra pessoa melhor. Para tornar a vida do outro melhor, ou bom o suficiente, né? Para que ele possa seguir vivendo esse relacionamento. Então, assim, tem uma questão de... relacionamento necessariamente passa por doação. E isso é tanto o relacionamento amoroso quanto criação de filhos. Em especial, criação de filhos. Sim. Porque a recíproca não é verdadeira. Não. Certo? Então, assim... Em especial, a criação de filhos é doação. Né? E, por isso, muita gente não consegue lidar com isso. Certo? Porque não estão preparados para doar. Eles só querem receber. Isso. E aí, consequentemente, elas não conseguem. Né? São duas pessoas olhando para dentro e não funciona. Então, acho que passa muito por aí. Assim, né? Essa questão de... Assim como tu procura influenciar pessoas, conhecer pessoas, se aproximar das pessoas, tentando realmente conhecê-las, saber o que as interessa e tentando agregar naquilo que lhes interessa, né, para ganhar proximidade, no relacionamento é a mesma coisa. Né? De que forma eu consigo aportar aqui? De que forma eu consigo... Cada um à sua maneira, cada um naquilo que consegue fazer, cada um do seu jeito, mas com o interesse real de que funcione. Certo? Então, acho que passa muito por aí. Assim. E acho que esse é um paralelo que eu consigo traçar entre influenciar pessoas e relacionamento e criação de filhos, né? Muito mais, né? Que eu acho que tem toda a razão, né? Que é um doar-se o tempo inteiro, total, né? Absolutamente o tempo inteiro total, sem ter nada em troca, né? Às vezes. Absolutamente total. É que não existe esse retorno direto, certo? Direto. Assim, ele não vai te ver da mesma maneira. Isso. Ao contrário de um relacionamento que é para ser recíproco, certo? Senão fica desigual, né? E aí as coisas não funcionam. Mas, no caso das crianças, não funciona assim. Ele não vai te ver assim. Né? E nem poderia. Certo? Mas tem uma questão de doação, tem uma questão de que forma eu consigo contribuir para que o outro seja feliz, ou que o outro seja efetivo, para que o outro esteja satisfeito, para que o outro... Isso. Então, é a mesma ideia. É a mesma ideia. Né? Então, como é que tu constrói relacionamentos fortes olhando para o outro? Isso. Esse é um dos pontos. E aí eu acho que o Carlos faz muito bem isso. Acho que nesse sentido tu é muito mais de doação, assim, né? E é uma coisa que eu percebo nos casais é uma competição de quem faz menos. A gente já conversou sobre isso. Então, assim, ó, eu não vou fazer uma surpresa pro Carlos porque ele não faz para mim. Aí tu vai dizer assim, eu não vou fazer nada para ela, afinal de contas, né? E aí fica aquela competição de quem faz menos. Então, eu acho que isso a gente não tem, né? Mas acho que também... acho que tu puxa muito essas coisas de doações, assim, né? No sentido de que
tu te interessa, né, por mim. Acho que também tem uma coisa de interessar-se pelo outro, interessar-se por aquilo que é importante para o outro, né? Eu sou mais agitada, então eu tenho que fazer esse exercício consciente também, né? Como é que foi teu ensaio? O Carlos canta numa banda, né? E assim, música para mim é só de ouvir, porque eu tenho muito pouco interesse e pouco conhecimento também. Então eu tenho que fazer esse movimento consciente, assim. Como é que foi o teu Tem que ir no né? show. O teu ensaio, eu vou no show. Mas é um exercício consciente. Depois que eu tô lá, eu adoro, assim, mas é um exercício. Sim. É um exercício consciente, né? Então, assim, como é que foi? Eu sei porque é importante para ele, né? Mas eu também faço isso porque ele também faz. Mas aí ninguém fica competindo para ver quem faz menos, né? Não é. Acho que é consciente. Eu acho acho que isso funciona bem, mas acho que passa por isso, tentando traçar esse paralelo, né, com a Isso, questão não, da gostei. liderança, eu acho que passa por aí. É o interesse pelo outro. E agora a gestão de conflitos. Opa. E a gente Aí briga sim. muito, Carlos? Não. Graças a mim, obviamente. Né? Deixar claro. Mas assim, não, a gente não briga. Não, a gente não briga muito. A gente não briga muito. No geral, assim, nós não brigamos muito. E no geral, quando a gente briga, eu tô errado. Acho que isso que é importante, eu vou falar aqui para a câmera. Os homens que estão me ouvindo sabem disso. Que, no geral, quando há alguma briga, mesmo que tu não saiba por quê, ela brigou contigo, a culpa é tua. E o quanto antes tu chegares a essa conclusão, aceitar isso e pedir desculpa, melhor. Então fica a dica para quem está em casa, para quem é novo. Parece aí que eu sou problema. assim, né? Mas, A assim, malévola. Não é isso. A vida é assim. Entendeu? A gente tem que entender isso aí. Entendam que é assim que funciona. Então tá tudo certo. Né? Mas a resolução de conflitos. Esse é um tema complicado, assim. É um tema complicado. Nós somos bem diferentes. Bem diferentes na forma de resolver os conflitos. Bem diferentes nesse sentido. Assim, a Ingrid é muito mais combativa. Gosta de um conflito. Não gosto. Eu gosto de resolver o conflito. Gosta de um conflito. Eu vou dizer que gosta de um conflito. Gosta de um conflito. Entendeu? Assim, o conflito tá lá do outro lado da rua, ela viu, olha o conflito aí. O problema é que o Carlos, ele põe o conflito debaixo do tapete. Se eu vejo o conflito, eu tô saindo pelo outro lado, porque, assim, não quero me incomodar. Pago para não me incomodar. Ele e todos os homens que eu conheço. Eu pago para não me incomodar. Mas a Ingrid curte um conflitinho. Então, o que acontece? A Ingrid é muito mais combativa, né? E ela tem uma característica que é assim. A Ingrid não consegue conviver com nada que não esteja claro, resolvido e assim, tem que resolver o quanto antes e vamos até o fim. E vamos até o final, entendeu? E eu não sou assim. Eu durmo em cima daquilo, entendeu? Eventualmente aquilo perde a força depois de algum tempo, já nem vou mais voltar no assunto e já resolvi. Então, isso me irrita. Isso gera conflito normalmente, porque os tempos são completamente diferentes. E é muito engraçado isso aí. Mas tem que aí, para mim, o que evita que a gente se conflite muito frequentemente, nós dois briguemos muito, é que eu sei que ela é assim. E ela me conhece já, então a gente tenta meio que se encontrar no meio, assim. Isso. Né? Mas eu acho que tem uma coisa de escuta também. Né? Embora eu seja conflitiva, assim, como tu disse, né? Não foi essa palavra que tu usou. Mas eu tendo a escutar. Então, eu vou olhar pelo olho do outro. Então, a gente, quando tem conversas mais sérias, né? Que não foram... olha, dá para contar nos dedos, assim, coisa assim de brigar, a gente conversa bastante. A gente conversa muito. Mas, assim, acho que de discutir dá para contar nos dedos de uma mão. Pouquíssimas vezes, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com escuta, né? Com capacidade de escutar o outro, né? Eu estou muito aberta a escutar, porque eu sei que ele... Acho que também tem uma coisa de... ele está fazendo o melhor dele. Ele não está fazendo de propósito. Não está fazendo para mim. Não é pessoal, né? Né? Não é assim, não, o Carlos não veio falar comigo porque ele quer me afrontar. Né? Eu não penso isso. Eu penso que ele está fazendo o melhor dele. Então, deixa eu ouvi-lo, né? Tem isso, né? Aí também traçando um paralelo, né? Com essa questão de liderança, empresa e né, mercado de uma maneira geral, assim. Como é que acontece? Tem um ditado também que eu já ouvi, não sei exatamente a origem, nunca procurei, mas que diz assim, olha, nunca atribua a má-fé aquilo que pode ser facilmente explicado pela ignorância, né? Ou né, pela incapacidade. Então, assim,
observe as coisas de bom grado, no sentido de... Pode ser que a intenção fosse ruim, mas talvez não fosse, entendeu? Então, assim, vamos olhar se não fosse. Né? E aí tu tira parte do peso das coisas, muitas vezes. Né? Assim, aconteceu porque se enganou, porque não viu, porque não lembrou. Né? Mas e isso tem muito a ver também com o mercado, em especial ambientes mais competitivos, né? Em que a gente, às vezes se pega sobreanalisando as situações. Né? Alguma coisa aconteceu, não foi bom, e ao invés da gente analisar o que aconteceu e as consequências da coisa, a gente já atribui um outro nível naquilo que é assim, mas qual era a intenção? Isso. Mas por que fez assim e não assado? Por que não sei o quê? Porque não gosta de mim, porque não sei o que mais, sabe? E aí tu vai mais longe, assim. Aí tu já dá uma, duas, três derivadas à frente, né, naquela questão. E a verdade é que só aquilo é o que realmente aconteceu. Todo o resto é uma elucubração tua em cima disso, né? E aí eu gosto desse ditado que diz assim, ó, não atribua má fé o que pode ser facilmente explicado por ignorância, certo? Ou por desconhecimento, por incompetência, certo? Assim, não, é isso aí. A pessoa fez aquilo que ela não sabia. Simplesmente não sabia, entendeu? E acho que isso ajuda muito, tanto profissionalmente quanto do ponto de vista pessoal, a tirar o peso das coisas quando elas vêm, né? Tem um livro, Conversas Nem Tão Difíceis, que ele fala sobre que todo conflito, na verdade, é uma conversa sobre intenções, né? Porque as pessoas, elas acham que existe um conflito, mas, na verdade, elas estão presumindo alguma intenção do outro. E essa é uma coisa que... E por isso que eu digo, né, Preto, que eu não consigo separar, eu não consigo me imaginar ensinando para as pessoas sobre conflito, sobre delegar, sobre deixar o outro fazer e não praticar isso na minha casa. Isso aí, para mim, é quase um... não, acho que... para mim, é completamente... destoa, assim, né? Tu dizer para as pessoas que elas devem resolver os conflitos, que elas têm que ter conversas difíceis, e tu não é capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer, fica meio difícil até de eu conseguir justificar, né? Mas eu acho que também passou por uma mudança muito grande minha, né? Então, assim, eu parei de pessoalizar muitas coisas, né? Eu parei de personalizar muitas coisas, né? Mas eu acho que agora teve um fato também, que é o gerenciamento de crises, né? Isso. Que assim, esse é bom porque... eu já disse para ele que agora, meu filho, tu não vai se ver livre de mim, porque... Eu não vou me separar, né? Já disse para ele isso. Porque depois de tudo que a gente passou, certamente, assim, acho que foram algumas situações de crise, né? Mas eu acho que realmente assim foi a questão do meu câncer foi a maior crise que a gente teve, né? Sem dúvida, não tem comparação, né? Qualquer outra coisa é fichinha perto disso, né? Acho que tira isso aí, muda o outro patamar, né? Mas conta para as pessoas o que foi que aconteceu. Enfim, né? Talvez alguém esteja vendo pela primeira vez, né? Mas em 2020 nós estávamos no Chile, bem quando soltou a pandemia, olha só. Começou a pandemia, enfim, lockdown. O Chile fechou tudo, né? A gente não podia sair na calçada. E aí eu descobri um câncer. Aí eu não podia voltar para o Brasil porque as fronteiras estavam fechadas. Meus pais não podiam ir para lá. Minha sogra, que sempre nos ajudava, não podia ir para lá. E a gente se viu meio só eu, uma criança de 2 anos e meio naquela época, né? Um câncer super agressivo, enfim. E eu tive que fazer cirurgia, químio, rádio, perder cabelo, um monte de coisa. Né? E eu falava isso ontem para ti, né, Preto? Que a gente... É incrível, porque às vezes as pessoas... Qualquer coisinha que aconteça com o João, as pessoas dizem que ele é um traumatizado porque a mãe dele passou por uma situação horrível. E essa é uma certeza que eu tenho comigo, assim. Embora tenha sido um momento difícil, né? Fisicamente difícil. Depois, a gente teve ali no início muita incerteza em relação a quem ia nos ajudar, a como é que ia ficar a minha situação, como é que eu ia reagir ao tratamento, porque o tratamento era muito agressivo, né? Então, existia muita incerteza,
Mas foi muito louco, porque a sensação que eu tinha era de que nós três nos bastávamos. Porque como é que funcionava, assim, né? Eu fiz a cirurgia, 4 semanas depois, mais ou menos, ou 6 semanas depois, eu comecei a quimioterapia. E a quimioterapia, ela funcionava assim, eu ficava 3 dias fazendo químio. Eu me neguei a ficar internada, porque eu sabia que aquilo psicologicamente não ia me fazer bem e eu ia ficar mal. Então, eu deveria ficar, mas não fiquei. Então, eu ia para o hospital todos os dias, eu ia de carro, sozinha, porque o Carlos não tinha condições de me acompanhar, porque ele tinha que ficar com o João, que tinha 2 anos. Então, eu ia de carro, fazia quimioterapia, voltava, depois no outro dia eu ia de novo, voltava, depois eu ia de novo e voltava. E aí, eu ficava... Quantos dias? Eu ficava uma semana sem conseguir fazer absolutamente nada. Mas é assim, gente, nada. Nada. E naquele momento, o Carlos precisava assumir 100%. Né? E as coisas funcionavam. As coisas funcionavam. Né? Eu me lembro de uma vez acordar às, sei lá, meia-noite e o Carlos estava fazendo feijão. Isso é verdade. É uma coisa que ele, sei lá, acho que tu não sabia nem fazer massa. Não, aprendi a fazer naquele tempo, né? Naquele tempo ali, foi nessa época aí. Foi nessa época. Mas eu acho que as coisas, elas aconteciam bem, né? Não, funcionavam bem, mas é que tá. Como é que a gente vê essa questão de gerenciando conflitos? O importante até nesse Gerenciamento de crise, né? Gerenciamento de crise, desculpe. Não é conflito, mas é crise. Acho que um complicante nessa história toda é que tinha a história do Covid. Isso. O tratamento gerava necessariamente uma baixa de imunidade. Então, tu não podia ficar doente de jeito nenhum. Né? Assim, aquilo ali era possivelmente uma morte se ficasse doente. Isso. Então, dentro de casa, nós tínhamos literalmente uma espécie de uma barreira sanitária, assim. Então, todo um procedimento, né? Para garantir, porque era tudo muito novo naquele momento. Logo que começou, né? Sim, que a coisa chegou na América Latina, Latina, né? assim, né? E aí começa lockdown, aquelas histórias todas, e assim, nós com aquela situação ali. Então, tu ias, inclusive, sozinho, porque nós não podíamos sair de casa. Se a gente fosse levar, tinha que levar o João junto. Era bem complicado, não tinha ninguém que pudesse ir até lá em casa, porque não podia se deslocar dentro da cidade. Então, tinha uma série de... Só para as pessoas terem uma ideia do que nós estamos falando. Que era, né? Mas, por incrível que pareça, as coisas funcionaram muito bem. Muito. E eu acho que aí vem um tema que é no gerenciamento de crises, que é assim, esse é o momento do foco. Gerenciamento de crise é momento do foco. Esse é o momento em que, normalmente, a liderança de qualidade se destaca. Isso. Certo? É a hora em que, assim, a responsabilidade agora é minha, nós vamos fazer esse negócio funcionar. Uhum. Custe o que custar, nós vamos fazer esse negócio funcionar. Certo? E tu volta para os aspectos básicos da liderança e faz as coisas funcionarem. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos os mesmos princípios de geração de gerenciamento de tempo. Tinha toda uma agenda quando tu ia para o hospital, quando tu voltava para o hospital, o que ia acontecer. Tinha o gerenciamento do tempo do João. Eu trabalhava remoto. Né? Isso. Tinha papéis e responsabilidades. Obviamente, eu tive que assumir mais, porque não tinha outro jeito. Então, assim, paciência. É isso aí, é da vida, nós vamos fazer. Entendeu? E por isso eu fazia, às vezes, feijão de madrugada, porque era o horário que tinha. Então, assim, fazia de noite para deixar pronto, porque não ia dar para fazer durante o dia. E era isso. Meia-noite eu fazia feijão. Fazia de vez em quando, e era isso aí. Mas, assim, eu acho que tem um quê na gestão de crises, que é essa questão do foco, né? Isso. É assim, tá, agora... E muitas vezes as lideranças até gostam dessas oportunidades, porque é as oportunidades em que elas muitas vezes conseguem se destacar, entendeu? Eu não sei se elas gostam. Quando as coisas... Tem gente que sim. Porque quando as coisas estão bem, muitas vezes a liderança, a depender de quão bem as coisas estão funcionando, ela se torna, às vezes... Morna. Ela se torna morna, ela às vezes não sabe muito bem, assim, qual é a minha contribuição aqui, se torna até parcialmente desnecessária, eventualmente, entendeu? Porque as coisas andam, mas no momento de crise, não. As pessoas esperam que alguém assuma o comando, que alguém dê o toque, que alguém faça aquilo. E tem gente que se destaca e gosta exatamente desse tipo de coisa, desse tipo de situação. Mas aqui não é uma questão de gostar ou não. O gerenciamento de crise exige foco. E eu acho que esse foi um exemplo claro. Assim. Então, qual era o foco ali? O foco ali era o seguinte. Tinha que fazer o tratamento. Isso. Não podia ficar doente. Não. Certo? Tinha que sair vivo dos 6 meses, porque eram 6 meses. Era assim... Começou em teve abril, a cirurgia, né? E depois tinha 6 meses de tratamento. O objetivo era tem que ficar vivo até o final do tratamento. É isso aí. Então, você não pode morrer. Então, agora,
tem que fazer o que tem que fazer. E eu não podia nem me internar, né? Não sei se tu te lembra, Não porque não podia tinha vaga no hospital se e, internar. enfim, Não, era um podia horror, se internar. né? Aí era tudo em meio função do punk, Covid, assim, né? tava tudo punk. Então, assim, mas era isso. Então, assim, aquilo gerou, assim, cara, alerta, vai funcionar. E até o João, com 2 anos e meio de idade, Contribuiu. parece que entendeu. Assim, Parece que entendeu. entendeu? Ele Parece fazia que o que tinha que fazer, É brincava, isso. não, assim... Levava os carrinhos dele pra beira da cama. A gente tava lá deitado, não conseguia se mexer, ele ficava brincando na beira da cama, Aham. entendeu? Ficava bem, às Quando vezes tu perdeste- pulava. Quando tu perdeste o cabelo, ele participou. Ele do corte do participou, cabelo. ficou bem. Não. E assim foi, assim. Mas acho que tem um tema aqui de gerenciando crise, que é esse tema De foco. de foco, assim. É a hora que dá um foco e é a hora que muitas vezes a liderança mostra a que veio. Mas aí tem uma coisa, né, Carlos, que eu acho que teve uma outra situação também que foi crise para nós, assim, que foi, eu acho que quando tu perdeu o emprego. Ah, sim. Esse foi difícil. Já depois aqui no Brasil. Enfim, foi anos depois, né? Mas assim, já não tinha mais aquela história ali, mas eu acho que o que aconteceu, né? Embora, assim, não houve reduções significativas em termos de nível de vida, né? Não, Porque foi longo o período, mais longo do que a gente imaginava. Né? Mas, assim, existia uma reserva e tudo, mas foi uma crise em que teve um determinado momento em que eu surtei, né? Surtou. Surtou. E aí, eu acho que isso é importante, assim, né? Que não estamos aqui, né, sendo o pica das galáxias, né, do casal, mas, assim, eu surtei e eu tive vontade de fugir. Eu tive vontade de ir pra casa do meu pai. Você quer saber? Quero nem saber, sabe? Ele que se vire. Sabe? E eu cheguei a falar, né? Você quer saber? Eu vou pra casa do meu pai, sei lá, vou. Meu pai que me sustente, sabe? Aquilo ali foi um alívio, mas olha que interessante, né? Pra vocês verem que não é uma linha reta. Não é uma linha reta, né? Então, por um minuto, eu pensei, cara, eu quero voltar. Né? Aí eu dormi e pensei assim, ó, tá louca? Você não fala isso nem brincando. Não tem plano B, não existe mais pai, entendeu? Não existe mais pai, agora sou eu e ele, entendeu? E assim, se a gente tiver que sair daqui e morar num JK, nós vamos morar junto, acabou, entendeu? Não tem mais essa opção. Então, isso é importante também, que na crise, às vezes, tu pensa assim, cara, não, volta pro eixo, não tem mais pai, entendeu? Acabou. Porque a gente tende a se infantilizar naqueles momentos. Estou dizendo por mim. Dependendo da situação, pode acontecer. Né? E a gente vê isso acontecer. Deu uma situação de crise, a pessoa sai correndo. Não quero saber. Eu não aguento. Começa a chorar, né? Não deixa de ser uma... não, assim, eu quero sair, eu quero fugir disso aqui. E dá essa sensação, né? E eu acolhi. Não, tá difícil, tá duro. Mas, assim, no outro dia, eu me lembro, assim, aí rapidamente eu disse assim, não, me desculpa. E tu já falou, não, eu vi que... Foi um troço meio... Foi muito louco. Porque, assim, eu tinha perdido emprego já fazia alguns meses, estava tentando, obviamente, me recolocar e tal. Não, sim, estava Mas fazendo, a vida seguia e nós mantivemos nosso padrão de uma maneira geral, continuamos morando no mesmo lugar, tudo assim, não estávamos ok, né? Mas a coisa estava demorando mais do que se esperava inicialmente, né? E as coisas não estavam acontecendo e a coisa, claro, aquilo vai gerando um estresse, teve um dia que ela surtou. Eu cheguei em casa e disse assim, não, eu vou embora, tu vou para casa do meu pai, tu vai para casa da tua mãe, não sei o quê, nós vamos entregar o apartamento. Eu digo, meu Deus do céu. Quando eu saí para ir no supermercado, não estava assim. Eu voltei agora e nós vamos sair da casa. Eu disse, bom, calma, né? Vamos devagar. Eu vou resolver isso aí. Assim, eu vou resolver isso aí. As coisas vão para os seus lugares. Calma. E eu só pensava assim, como é que tu vai resolver? Tu vai tirar da onde? Nós não vamos chegar. Calma. Não tem. As coisas vão para os seus lugares, entendeu? Nós não estávamos nem próximos de chegar ao fim dos recursos possíveis. Não, esse era o ponto. Né? Então nós ainda estávamos longe de um momento assim, radical de inflexão. Né? Mas acho que aquilo foi meio que assim, uma consequência do momento. Né? Aí vem uma questão de gerenciar também... e compreender o outro, né? Assim, tá, eu não... Aquilo foi forte, mas, ao mesmo tempo, eu não levei para o pessoal no seguinte sentido. Assim, eu não fiquei magoado com aquilo, no sentido de que, assim, não, tá, foi um momento, sim. entendeu? Assim, acontece, é o estresse, certo?
as coisas vão para os seus lugares. Depois, no outro dia, já estava melhor, as coisas voltaram para os seus lugares. Sim, eu depois também. a gente resolveu. Eu pedi desculpa. Mas que ela pirou. Naquele dia, pirou o cabeção. Mas eu acho pouco. que... Se eu tivesse demorado mais um pouco no supermercado, eu acho que eu fui no supermercado. Se eu tivesse demorado mais um pouco no supermercado, minha mala estava na rua. Tava na porta. Eu já fiz a tua mala. Vai embora agora. Vai para algum lugar. Fuja para as montanhas. Eu disse, não, calma, né? Calma que nós vamos resolver isso aí. Essas coisas vão para os seus lugares. E elas foram. E elas foram e tudo se resolveu, né? Pouco tempo depois até, inclusive, né? Sim. Pouco tempo depois. Mas acho que, assim, pra gente encerrar aqui, acho que uma das coisas que eu sempre digo, assim, né, pro Carlos, além da questão do não podemos ter plano B, Carlos, juntos nós somos mais fortes. Então, assim, se a coisa tá ruim, né, se surgiu uma doença e as coisas estão ruins, certamente eu sozinha seria pior, né? Se as coisas são já difíceis, quando a gente perde um emprego para qualquer um, eu acho que se a gente não tá junto, é sempre pior. Então, assim, eu acho que ter enfrentado essas crises, né, e ter passado por tudo isso juntos, sabe, nos tornou mais forte como casal, como pessoa, sabe? Então, eu acho que também tem que ter isso em mente, né? E isso foi construído, né? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Isso aí foi uma construção. E a importância do autoconhecimento para fechar. Nós já passamos do nosso tempo. Não, eu acho que é isso tudo que a gente já falou. Então tá ótimo. Não, o que eu quero dizer... Não, é isso, né? É eu poder saber que eu sou controladora, que às vezes eu sou exagerada. Então, assim... então, eu poder ter autoconsciência de dizer... eu vou dar um exemplo, né? A coisa que nós íamos falando agora. Lá as coisas são um pouco ao contrário, né? Então, eu não dou bola muito para estética, para essas coisas assim, né? Como é que o João está vestido? Para mim, o João pode botar uma camiseta amarela e uma calça verde limão, que eu não tô nem aí. E aí eu coloco uma roupa no guri e o Carlos vai lá e tira, né? Mas eu sei, eu prefiro até. Por isso que eu digo assim, Carlos, vai lá e tu lava a louça, porque eu sei que é ele quem tem que fazer isso aqui. Né? Assim como ele sabe que eu sou boa com emoção, então ele já delega, não, a Ingrid é boa nisso. Né? Então, acho que essa coisa do autoconhecimento ajuda para a gente não ficar tendo discussão, né? Sabendo assim, não vou me meter onde eu não sei, tá? Então, vai lá e toma que isso aqui é teu. Né? Acho que a pessoa se conhecer é fundamental, né? Isso é boa parte do trabalho de uma vida é conhecer-se, né? E isso é importante quando a gente fala de liderança, quando a gente fala nessa questão de interagir com o outro, e também é importante na questão... Agora que eu tô vendo que tu não tá de aliança, criatura. Também esquecendo. Dá uma pausa aqui, né? Onde é que tá a tua aliança? Tá lá na minha cama. Lá. Sim, aí tu vem pra um podcast que nós vamos falar sobre casamento. Mas ninguém ia ter notado se tu não tivesse chamado atenção. Para, cara. Todo mundo já olhou. Pronto, agora... O Léo até já gravou tua mão. Já criou um conflito agora. Já viu? Tá aqui, ó. Já resolveu um conflito. Já vai gerar uma DR. No próximo nós vamos falar sobre a questão dos bens. Próximo podcast vai ser sobre bens. Bens e a separação. Vai ser eu, meu advogado, e ela do advogado dela. Mas era isso, né? Mas o autoconhecimento, ele realmente é fundamental. É tu conhecer-se, saber até onde tu pode ir, no que tu é bom, no que tu não é, né? E conhecer o outro, né? Para saber até onde pode ir. Claro que é um exercício, né? É um exercício de paciência, é um exercício de... É um compromisso, né? É um compromisso. É um compromisso de fazer funcionar, né? Isso. Eu não sei se é o Jordan Peterson ou o Olavo de Carvalho que diz: amor não é sentimento. Amor é um compromisso. É o Jordan Peterson. Uhum. Então, assim, é um compromisso. Né? Então, é o tal do não ter plano B. É isso aí. Mas era isso? Fechou. Pessoal, então, sim, eu sei que foi um pouco diferentão, né? Foi diferente. E um pouco mais longo. Autobiográfico. Mas não se esqueçam aí de comentar aí qual é das características e atributos que é mais difícil para você, coloca aqui nos comentários. Né? Já compartilha com aquele líder ou aquele amigo seu que está com problemas no casamento. Qualquer coisa nos chame, né, Preto? A gente também faz aconselhamento, né? A gente celebra cerimônias. É isso aí. Isso aí a gente resolve. Então tá, pessoal. Se inscrevam aí no nosso canal e até a próxima.